Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo 15. A profecia que revela a hora do juízo. Parte 2. Cristo, neste mundo, viveu e morreu. Esta verdade pode ser demonstrada historicamente. A Bíblia o diz de forma muito clara. Tácito assim escreveu: Cristo, o fundador do cristianismo, sofreu a pena de morte no reinado de Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos. Luciano, um agnóstico que viveu durante o segundo século depois de Cristo, menciona um homem que foi crucificado na Palestina porque introduziu essa nova seita, o cristianismo, no mundo. Muitas outras referências históricas poderiam ser citadas. Cristo morreu. É um fato histórico. Em 1 Coríntios 15:3, lemos: Morreu por nossos pecados. Estas palavras não são históricas, são uma revelação. É uma verdade que, apesar de várias citações registradas na história, não pode ser historicamente comprovada. Mas sim, é uma verdade que deverá ser aceita principalmente pela fé. Deus nos ama não apenas como humanidade, mas também como pessoas, como indivíduos. Uma ilustração. Logo após o bombardeio de Hiroshima, um japonês chegou à cidade arrasada. Foi o primeiro jornalista a ver a terrível destruição provocada pela bomba atômica. E seu relato foi o primeiro publicado no New York Times após o desastre. Ele entrou na cidade não para reunir material para uma notícia, nem para contemplar a grande chacina. Foi principalmente em busca de uma única pessoa a quem amava, sua mãe. Seu interesse não era geral, mas particular. Em busca de um ser amado, você e eu, tal qual o quadro de Cristo quando veio ao mundo. Foi uma missão muito pessoal e temos de considerá-la assim. Não basta dizer, Cristo morreu pela humanidade. Devemos exclamar, Cristo morreu por mim. Não basta dizer, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Devemos dizer, Cristo veio ao mundo para me salvar. A profecia que estudamos na lição anterior nos indica o ano exato no qual o Senhor morreria por nossos pecados e nos dá duas garantias. Primeira, que o Senhor nos salva. Segunda, que o restante da profecia também é verdadeiro. Façamos uma breve revisão da profecia mencionada na lição anterior, aquela com 2.300 dias proféticos, ou seja, 2.300 anos. De acordo com o profeta Daniel, o período se inicia a partir do decreto para restaurar Jerusalém. A história confirma que Artaxerxes, rei da Pérsia, emitiu um decreto no ano 457, dando esta ordem de restauração da cidade. Contando-se 2.300 anos a partir de 457 a.C., chegamos a 1844 da nossa era. Conforme a profecia descreve, iniciar-se-ia neste ano a purificação do santuário, neste caso, o santuário celestial, que é aquele em que há uma atividade constante em nossos dias. Jesus intercedendo por nós. Muito bem, iniciando-se também no ano 457 a.C., temos outra profecia embutida na profecia dos 2.300 anos. Trata-se do período profético de 490 anos, ou 70 semanas, conforme se expressa Daniel.
Essas 70 semanas, iniciando-se no ano 457 a.C., leva-nos ao ano 34 depois de Cristo. Dentro desta profecia, o anjo explica a Daniel que haveria 7 semanas e 62 semanas, somando, obviamente, 69, sendo que a última semana para as 70 é justamente aquele período de 7 anos entre o batismo de Jesus e o apedrejamento de Estevão, que assinalou a rejeição plena e irreversível dos judeus em relação a Cristo. Ainda na profecia das 70 semanas, com foco na última semana, temos que o anjo orienta a Daniel dizendo: e na metade da semana, ou seja, de 27 a 34, temos na metade o ano 31. Diz o anjo: será tirado o Messias, indicando com isto o ano da morte do Senhor Jesus. Conforme estudamos na lição anterior, há um santuário no céu visto por João, onde Jesus intercede por nós pecadores, realizando assim a, digamos, limpeza dos registros celestiais de todos os pecados daqueles que o buscam, clamando por perdão e também demonstrando arrependimento. A validade do santuário terrestre terminou com a morte de Cristo na cruz. Mateus 27:51 diz que nesse momento em que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, em 2 partes. Isso aconteceu no ano 31. A taça da paciência de Deus com a nação judaica foi derramada ao se finalizarem as 70 semanas, no ano 34 depois de Cristo, conforme Daniel 9, 24 e 27. Esse templo seria destruído pelos romanos. Daniel 9, 26 o confirma. Considerando que a purificação do santuário seria a partir de 1844, fica claro que nesta ocasião já não teria vigência o santuário terrestre. Por isto, São Paulo diz em Hebreus 9, 23 e 24: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Recordemos que na segunda parte de Apocalipse 11, onde se relatam acontecimentos que precedem a segunda vinda de Cristo, tempo do juízo investigativo, João diz, Apocalipse 11, 19, e abriu-se o templo de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, que fica no lugar santíssimo, no seu templo. Lembremo-nos que somente no dia da purificação do santuário, símbolo do juízo investigativo, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Lembram-se? Dia da expiação. Evidentemente, ali entrou Jesus, no céu, no lugar santíssimo, diante de Deus, para interceder pelos pecadores em 1844. Ressalte-se que Jesus assume, a partir de 1844, o papel de sumo sacerdote e também de advogado de defesa de todo ser humano. Cabe a cada um de nós, portanto, entrar no lugar santíssimo do santuário, onde temos pleno e livre acesso, na pessoa de Jesus Cristo, e ali, em oração, clamarmos por perdão e forças para arrependimento, abandono do pecado e, claro, conversão. O anjo orientou ao profeta Daniel, em Daniel 12:4, que fizesse o seguinte: tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos o esquadrinharão, e o saber
se multiplicará. Esta referência de Daniel indica que, a partir do início do tempo do fim, muitas pesquisas aprofundadas seriam realizadas nas profecias de Daniel e o conhecimento sobre o tempo do fim se multiplicaria. Próximo ao ano em que começaria o juízo investigativo, muitos estudiosos da Bíblia descobriram a data, mas, devido às tradições teológicas de seus dias, pensaram que a purificação do santuário era o regresso de Jesus à Terra. Por isso, experimentaram um grande desapontamento em 1844. Jesus não voltou naquele ano. O mais surpreendente neste assunto é descobrir que há uma profecia no Apocalipse na qual se revela que Deus os conduziu ao desapontamento com um propósito muito especial. Este propósito veremos na próxima parte deste estudo. A tua porta Cristo está, deixa-o abre-lhe, se lhe abrir